Pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aqui na nossa planta e fazer a criação da cota, tá? Então, toda vez que a gente abre o programa, né, pela primeira vez, normalmente a gente vem com uma cota padrão do programa, que é essa cota standard, tá? Então, a gente tem normalmente essa standard e a notative. São as duas cotas padrões do programa, tá? Então, essa standard, que é a padrão, se eu pegar, por exemplo, no Dimension, né? Vamos só relembrar aqui em Home, né? Do ladinho a gente vem em Annotate, e aqui tem o Dimension para a gente fazer a parte de cota, tá? Então, quando a gente vai fazer uma cota, ó, clicando de um ponto ao outro, percebam que o número está bem grande, né? As setas estão muito evidentes, a configuração numérica está incoerente, né? Por ser uma planta baixa, a gente não precisa de quatro casas decimais. Então, a gente precisa criar uma cota para usar no nosso desenho, tá? Então, na aula de hoje, eu vou explicar um pouco sobre a parte de cota, como configurar ela, e, além disso, como a gente vai realizar a cotagem dessa planta, beleza? Então, primeiramente, vou apagar ela aqui no caso, né? E a gente vai fazer o processo de criação dessa cota, tá? Então, aqui no Annotate mesmo, ó, no local do Dimension, tá? Bem nessa setinha, a gente vai clicar e aqui a gente vai criar uma cota, tá? Então eu vou clicar na Standard, tá? Porque eu quero criar uma com base na Standard, que ela é uma cota padrão do programa, tá? Então a gente vem aqui em New, né? Então a gente vai criar uma nova cota. Aí vocês vão dar um nome, né? Então posso colocar assim, cota arquitetura, por exemplo. Aí o nome fica a critério de cada um, tá? Vou criar o nome cota arquitetura, vou continuar. E aí ela já foi criada, ó, com o nome cota arquitetura. Agora cabe a gente configurar essa condição, tá? Se eu der um OK e fechar aqui, ela simplesmente foi criada, mas ela não tem ajuste nenhum, ela ficou uma cópia da standard, tá? Antes disso, tá, pessoal, da gente dar continuidade, eu vou voltar aqui em Home e vou alterar aqui, ó, ao invés da layer de texto, eu vou deixar na layer de cota, tá? Percebam que ela tá vermelha, vou até alterar a cor dela. Normalmente eu não gosto de cota vermelha, tá? Então eu vou alterar a cor dela aqui para uma cor, para um cinza mais forte, tá? Mais evidente. E vou dar um OK. Ah, e se eu quiser colocar branca, professora, também posso? Pode também, ó. Se quiser colocar ela como branca, não tem problema, tá? De forma alguma. E agora a gente vai fazer o processo de criação, né, de configuração. Então vamos em Annotate, tá? Percebam que já está em cota e a by layer, tá? Então, assim, eu vou mexer agora em cota, então vou deixar a layer de cota. Vou mexer em texto, deixa a layer de texto, tá? Porque senão ela fica desconfigurada, tá, pessoal? Então, vou vir aqui no Annotate. Vou até fazer o seguinte, vou criar uma cota, né? Agora já está na cota arquitetura. E vou criar ela, porque daí a gente vai percebendo as modificações, né? Então, ela é exatamente igual à standard. E aí, conforme a gente for alterando lá, ela vai se alterando aqui, tá? Então, é interessante para a gente já ir conferindo e visualizando isso, tá? Então, vem aqui na setinha, e aí eu vou clicar aqui na cota arquitetura, que é a que eu criei, e vou modificar ela agora, já que já criei, né? E eu fechei, só abrindo novamente, vou em modificar, tá? A princípio, eu vou mudar as cores, gente. Não precisa vocês mudarem, mas é só para a gente treinar a visualização. Ó. Então, por exemplo, às vezes os alunos falam assim: ah, professor, eu não sei de inglês, né? Então, eu gosto de mudar as cores para a gente visualizar o que realmente está tendo modificação. Então, vamos começar pelas lines, né? Pelas linhas. Então, aqui é o item line. Então, a gente entende que são linhas. Que linhas que nós temos aqui? Eu tenho essa linha de chamada e essa linha da setinha, tá? Então, percebam, se eu mudar aqui para vermelho, ele mudou a linha da setinha. Ou seja, eu entendo que essa configuração aqui, ela tem a ver com a linha da setinha, tá bom? E aí, essa de baixo tem a ver com a configuração da linha de chamada. Então, vamos lá. Primeiramente, esse item aqui, pessoal, percebam que ele está desligado tanto na parte de cima quanto na de baixo. Se a gente clica nele, ó, ele desativa a setinha, tá? Se eu clicar aqui, ele também vai desativar a linha de chamada. Aqui seria para um caso de uma criação de cota que a gente não quer linha, a gente quer só o número, tá? Pode existir essa situação também. Eu posso usar isso muitas vezes numa cota interna, tá? Para não ficar atrapalhar um pouco no meu desenho, é uma questão de criação, tá? Desativando aqui, ela volta a aparecer normalmente, tá? Então a gente já entende o que cada um desses significa, tá?
Offset from origem, né? Então, assim, como essa parte de baixo, ela caracteriza exatamente essa linha aqui, então, offset vocês sabem que é distância, né? Um deslocamento. Da origem, então eu entendo que, tipo assim, esse valor aqui, ele tá representando exatamente, ó, o desenho até onde eu vou começar a linha. Perceba que tá um número bem pequeno, tá? Eu vou colocar um número um pouquinho maior, vou colocar aqui em torno de 0,3. Lembrando que isso é uma configuração, não é padrão, tá? Então, em sala a gente fez de um jeito, aqui eu tô fazendo de outro, tá? É sempre importante que vocês montem uma cota que fique legal pro desenho de vocês, tá? Então, assim, tem coisas que não são muito de regra, tá? Ó, quando eu clicar aqui, eu vou clicar fora, ó, por exemplo, se eu clicar na parte de cima, ó, percebam que ele distanciou. Então, ele criou essa distância. Ah, eu não gostei, achei que ficou muito longe. Vou colocar 0,2, né? Então, ele ficou um pouquinho mais perto. Então, a gente pode ir ajustando. É claro que ele não alterou aqui ainda, tá, pessoal? A gente pode vir aqui nos símbolos e a gente trocar esse símbolo em vez de usar setinha, né? Eu, particularmente, gosto de usar esse símbolo mais simples aqui, tá? E se eu estou ajustando exatamente o símbolo, o que que significa esse número? É exatamente o tamanho desse risquinho aqui, né? Dessa setinha. Ele tá com 0,18, ele tá um valor até grande. Eu vou colocar 0,10, tá? Quando eu clicar até aqui embaixo, né, ó. Eu clicar aqui, ó, percebam que ele até reduziu, tá, pessoal? Além disso, né, eu tenho esses itens aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai tirar a marcação do centro, né? Então é importante a gente deixar essa opção ativada para ele fazer marcação sempre de centro, tá? Vamos pro próximo, que é o texto. No texto, aqui a gente pode escolher uma outra letra, né? Então, por exemplo, standard. Eu posso colocar Roman, né? O Times. Ah, eu quero usar essa letra aqui. Então, assim, você pode escolher outras aqui, tá? Outros estilos. Então, eu posso vir aqui e escolher esses outros estilos, né? Adicionar a essa lista. Então, a gente pode pegar um novo estilo. Aí, então, vai lá, cota, arc, né? Então, a cota arc, eu posso escolher um tipo de estilo aqui para ela, né? Ó, é um modelinho de letra, vou aplicar e vou fechar. Então, ela vai aparecer aqui, tá? Na cota arc, ó. Então, é esse modelinho aqui de letra, né? De numeração que a gente usou. Então, se eu quiser sempre alterar aqui, a gente vem nos três pontinhos, pede um novo, dá um nome e escolhe aqui, e configura até ela também, né? Por exemplo, a cota arc, ela tá nesse romantic, né? Aí a gente pode colocar se a gente quer ela em itálico, se quer ela negrito, se quer ela regular mesmo, né? Ah, não gostei dessa letra, quero uma outra, né? Então a gente pode ir trocando e observando que letra. Normalmente cota, né? Parte de texto, a gente não usa umas letras com muita frescura, né? A gente usa uma letra mais padrão, ó, que é uma letra legal para usar. Vou aplicar e vou fechar. Então, percebam que ele já mudou aqui também, tá bom? Se eu estou configurando o texto, esse número me representa o tamanho do texto, né? Eu particularmente gosto de trabalhar com um texto de 0,15 a 0,12, tá? A gente vai testar ainda, vamos colocar 0,15. Lembrando para a gente sempre comparar em relação à espessura da parede, né? Então aqui 0,15 é como se fosse a espessura da parede. Aqui, pessoal, é interessante, ó, o elemento na vertical, a gente deixar em above, tá? Para ele ficar sempre acima da linha, tá? Aqui a gente tem algumas informações, ó, que a gente pode colocar o above e a gente deixa centralizado e above para que o texto sempre fique acima da linha, tá? Que não é correto ele ficar no meio da linha. E aqui a gente pode, ó, clicar nessa opção e ele vai deixar tudo acima da linha e ele vai sempre posicionar o texto em relação à posição da linha. Então a linha está na horizontal, a linha está na vertical, a linha está inclinada, tá? Então isso é o interessante da gente manter como padrão na nossa configuração, tá? Aqui a gente não mexe em nada, aqui são as unidades, então assim, não tem por que a gente trabalhar com quatro casas decimais, então a gente deixa somente duas casas decimais, beleza? Bom, basicamente a gente fez isso de configuração, tá? Vou voltar aqui só deixar as cores do by layer mesmo, tá? Vou dar um OK. Clica em Set Current e Close. E aí, ó, percebam que já foi criada ela, ó. Se a gente avaliar, ela não está muito próxima ali da parede. Ah, se eu quiser fazer um pouquinho mais longe, professora, posso? Posso. A gente volta aqui, tá? E volta em modificar aqui, ó, tá? Vou modificar ela. Ah, então eu quero usar, por exemplo, esse espaçamento aqui.
o que que seria esse espaçamento, né? Então, a extensão da linha é exatamente essas pontinhas aqui, ó. Então, se esse daqui é a distância da origem, esse daqui é o tamanho dessa pontinha. Eu não gosto de deixar ela muito grande, tá? Então, vou colocar em 0,10, 0,12, tá? Então, percebam que eu reduzo, a gente reduz a pontinha dela aqui, tá bom? O que mais que dá pra gente mexer? Ah, a distância da origem, vamos colocar aqui, então, 25, 0,25, né? Ela ficou um pouquinho mais distante. E percebam que esse risquinho aqui ficou um pouquinho grande, né? Então, a gente pode vir aqui no símbolo e reduzir um pouquinho mais ele também, tá? Basicamente, acho que seria isso que a gente poderia mexer. Vamos deixar ele aqui em 0,08. Vou dar um OK, 7, close. E aí a gente tem a cota criada, tá? Então fica bem a critério de vocês, tá? Agora eu vou orientar como que a gente faz para cotar. Tá? Então, a primeira vez que você for cotar, você vai, ó, deixar a cota arquitetura. Vamos sempre lembrar que tem que estar na layer de cota já, tá? Tudo certinho. Vou fazer o primeiro, tá? Então, vou fazer o primeiro item aqui. Quando eu fizer, eu vou aproximar. Gente, agora o ortogonal tem que estar ligado, tá? Então, eu vou clicar aqui, vou passar o mouse aqui, ó. Eu não vou clicar, tá, gente? Eu cliquei só aqui. Eu vou passar o mouse e vou arrastar ele, ó, tá? Perceba que ele sinalizou, ó, ele deu um extension, então eu vou clicar aqui e aí eu vou arrastar um pouquinho, tá? Então, assim, não arrasta, não deixa muito perto, também não muito longe, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos essa distância aqui, tá? Fiz a primeira, a gente clica em Continue, tá? E aí ele já puxa desde o primeiro. Então, ó, agora eu vou cotar bem aqui, ó, a parede. Então, eu não clico aqui dentro, gente, ó, eu só sinalizo, clico aqui fora, ó. Aproximo o mouse aqui, e sinalizo, ó, clico aqui fora. E a gente vai fazendo isso. Não se faz cota de janela, até porque a gente já tem a informação dela. Ó, cliquei, ó, só vou sinalizando e clicando, tá? Mesma coisa aqui, ó, sinalizou e aqui já pode clicar, tá bom? Se vocês perceberem que ficou muito longe, aí vocês podem ajustar e deixar ela mais perto. Aí tem um detalhe, percebam que essa daqui ficou diferente dessa? Então, a primeira, normalmente, ela fica diferente. Aí eu apago a primeira e eu crio uma cópia dessa parede de 15 aqui, ó, eu vou copiar ela, pego um ponto de referência, ó, eu vou copiar aqui para ela ficar toda igualzinha, tá? E aí eu faço a cota parcial e depois eu venho e faço uma cota total desse trecho aqui, tá? Ó. Então a cota total a gente já vem e tenta posicionar mais ou menos assim, ó, para o nosso desenho não ficar irregular, tá bem? Ah, e se quiser deixar isso daqui mais distante, ou se quiser alterar a cor da layer, né? Então assim, a gente deixou na layer um branco, né? Se eu quiser colocar um cinza, para não ficar tão chamativo, né? Então, a gente pode ir lá alterar, ó. Eu deixei tudo em cinza aqui. E a gente vai fazendo todo o contorno. Por exemplo, aqui a gente pode fazer uma linha só, tá, pessoal? E aí a gente vai montando. Então, assim, é um pouco de cada pessoa, mas a gente tem que manter meio que um padrão, não deixar elas desorganizadas, ó. Então, mais ou menos o tamanho que eu puxei aqui, ó, eu vou puxar essa daqui também. E a gente vem com o continue, ó, sinalizando. Aqui, ó, a parede é a própria divisinha aqui, ó, a beiradinha, e, e tá feito, tá? Então, apago a primeira e crio uma cópia dessa daqui, né? E agora eu vou fazer uma cota total, né? Pra gente ter uma noção, né? Então, na hora de puxar a cota total, ó, deixei mais ou menos nessa posição aqui. Agora eu vou cotar essa região. Normalmente, para cotar tudo isso daqui, ó, essa região aqui, eu prefiro fazer a cota dela por aqui, tá? Então, aqui não precisa fazer cota total, né? A gente só faz as parciais mesmo, ó. Clico aqui, puxa um pouquinho. Aqui, gente, ela vai ficar um pouquinho menor se comparada às demais, tá? Por conta da posição, tá? Então, vou apagar essa daqui. E a gente pode pegar essa cota de 15 aqui e criar uma cópia para ela. Para ficar aqui, tá? Aí a gente tem esse pedacinho para cotar. Ou como a gente já entende que todas as paredes são desse valor, né? A gente pode deixar uma cota total aqui também, tá? Nesse caso, ela precisa ficar um pouquinho mais perto, tá, gente? Porque a gente precisa fazer essa cota aqui também. Então, assim, eu sei que esse banheiro tem 1,35 aqui, mas esse pedacinho, né? Esse pedacinho a gente fica um pouco mais limitado. Então, eu preciso puxar essa medida aqui.
Ah, e se eu não quiser puxar essa medida, não tem problema, porque ela vai aparecer aqui do lado, então a gente subentende. Então, não é obrigatório, tá? Então, a gente pode deixar assim, dessa forma, tá? Agora eu vou cotar essa parte aqui. No caso do banheiro, essa parede a gente não cota do lado externo, então a gente pode vir e fazer uma cota interna, tá? Então, no caso da cota interna aqui, eu vou pegar, ó, o vão, tá, gente? Eu não medi a parede, tá? Eu medi apenas a parte interna, tá? Pra gente ter um conhecimento. A largura aqui não precisa, porque ela aparece do lado externo, então não tem necessidade, tá? Agora eu vou fazer a cota dessa região aqui. A gente começa, ó, com um pedacinho aqui. Lembrando que o primeiro, vamos tentar sempre puxar, ó, para manter um padrão, né? Mais ou menos dessa dimensão. Não dessa daqui, porque essa daqui, o desenho está distanciado, mas o padrão vai ser mais ou menos essa, tá? Clique em contínuo e a gente vai conseguindo, ó. Sempre sinalizando. Passa o mouse, ó. Para isso daqui dar certo, gente, tem que estar aqueles comandos ligados, tá? Do Object Snap. E a gente finaliza ele assim, tá? Lembrando que a do 20 ela não ficou legal, né? Então a gente apaga ela e vamos copiar, ó. Tem uma lá em cima, que é igual. Se fosse de 15 também, a gente podia pegar de 15 e depois só ajustar, tá? E agora faz uma cota total. Tá? Então não deixando muito distante, nem muito bagunçado, tá? Essa parede aqui, pessoal, ela não tem como ser cotada de forma externa. Então a gente vem e faz a cota dela aqui também, tá? Da mesma forma para medir esse vão, né? A gente também deixa essa informação, ó. Essas aberturas aqui, ó, todas são importantes a gente fazer a parte da cotagem delas, tá? Esse vão do corredor não tem necessidade porque ele já vai aparecer aqui essa informação, tá bom? Vamos lá. Né, o comprimento dessa parede é interessante, né, ser demonstrado. Então, vamos fazer diferente. Já que eu tenho que demonstrar ela, né? Ah, eu vou pegar ela aqui, puxar um pouquinho. E agora eu vou pegar em Continue e vamos clicar até chegar aqui, ó. A gente já mediu pelo menos, ó, a gente já sabe que daqui para cá. Então, aqui a gente sabe que é os 15 da parede e o restante, né? Ah, mas se eu quiser medir inteiro, professora, então a gente pode vir e colocar toda, né, a parede aqui, porque é uma informação que a gente não tem na parte externa, tá? Então, a gente só cota interno aquilo que realmente não tem como ser cotado da parte externa, tá? Vamos cotar essa região aqui. Aqui a gente pode cotar do mesmo princípio que a gente fez aqui, né? Ou por partes, tá? Eu vou fazer o mesmo princípio que a gente fez lá na parte de baixo. Então, eu vou pegar esse padrão aqui, ó, de distanciamento. A gente vem com Continue e vamos fazendo. Aqui, pessoal, opa, vou voltar aqui. Aqui eu vou fazer a parede, né? Aqui eu já vou fazer, ó, esse vãozinho e esse vãozinho e até aqui, ó. Fica um pouco distante, né? Mas a gente acaba mantendo um padrão, né? Mais organizado de cota que a gente seguiu, né? Geral aqui para todo o desenho. Vou apagar a primeira, criar uma cópia dessa outra parte e trago até aqui e faço uma cota total. Pego num ponto, ó, pego lá no outro e aí ele vai dar certo. Lembrando que toda vez que for fazer cota, tá, o pessoal, o Horto tem que estar ligado, tá? E a gente tem a nossa planta toda cotada. Lembrando que a gente só cota a planta baixa, a planta de layout é somente os desenhos, né, os bloquinhos. E a planta de layout, a gente pode, no máximo, colocar o nome do ambiente, tá? Então, eu tô copiando esse texto para cá, mas só criando a cópia mesmo, porque eu vou fazer o quê? Vou apagar e vou deixar somente o nome do ambiente. Aí a gente centraliza melhor. Tá? Então, planta de layout é só os blocos e o nome do ambiente. Planta baixa já tem que vir toda cotada.